Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e a aula de hoje vai começar. Nós iremos começar um assunto novo sobre a preservação da biodiversidade, sendo o primeiro tópico as principais ameaças à biodiversidade. Nessa aula eu tenho dois objetivos principais. O primeiro deles quero discutir a importância da biodiversidade. Você tem que ter ciência de o quão é importante nós discutirmos isso e principalmente arrumarmos medidas de preservar a mesma. E eu quero também que vocês, ao final da aula e das atividades propostas, saibam identificar as principais ameaças, assim como elas afetam e como elas se desenvolvem no meio. Perfeito? Então, visto isso, a primeira pergunta que eu tenho é: vocês têm ciência o que é biodiversidade? Quando eu pergunto para vocês biodiversidade, o que vem à cabeça de vocês? Turma, é fato que a nosso planeta Terra é um sistema totalmente dinâmico e ele abriga uma série de seres vivos. Quando nós conversamos sobre biodiversidade, basicamente são, melhor falando, todas as espécies de seres vivos que existem no nosso planeta, desde os seres vivos microscópicos, unicelulares, até os pluricelulares, e com um tamanho aí muito maior até que nós seres humanos, e como esses seres vivos estão interagindo no meio. Então, biodiversidade engloba toda a vida que existe no nosso planeta Terra, na nossa biosfera. Vale ressaltar que essa vida está no equilíbrio dinâmico e muito delicado, e esse equilíbrio é o principal componente para a manutenção da vida da maneira como nós a conhecemos. Quando nós falamos de ameaças à biodiversidade, vale ressaltar que há milhares de anos atrás, as ameaças eram naturais, como terremotos, vulcões, furacões. Porém, na atualidade, as principais ameaças vêm e são diretamente relacionadas com a atividade humana. Perfeito? Por mais que ainda existem ali casos de atividade vulcânica, existe ali um furacão, um terremoto em lugares específicos do planeta Terra, nós vamos ver aqui hoje que as principais ameaças elas estão ali, elas englobam a biosfera como um todo e elas são principalmente consequências da nossa atividade. Dentre a primeira ameaça que nós vamos debater é a perda ou fragmentação do habitat. Basicamente, turma, o desmatamento. Quando nós falamos de perda ou fragmentação, ela pode ser ocasionada por três principais motivos. O primeiro deles, desmatamento para a expansão ali da agropecuária, seja para produção, para um novo lugar, um novo espaço para plantar alimentos, seja ali para a produção de pasto para o gado. Temos também a questão ali do aumento da área urbana. Às vezes a área urbana acaba invadindo a área de habitat de animais, ou também ali essa região, essa fragmentação da floresta acaba sendo feita pela construção, principalmente ali de estradas. E também temos a ideia de outra contribuinte, que é a extração de recursos naturais, mineração, basicamente, ou também extração de madeira. Quando nós pensamos em perda ou fragmentação de habitat, o que isso ameaça a biodiversidade? Por si só, o desmatamento ele já acaba com uma gama de diversidade de flora do ambiente, turma. A diversidade de árvores, espécies naturais, espécies daquela região, elas acabam sendo apenas devastadas, passadas ali, cortadas sem critério de preservação. E isso já é uma grande devastação na flora. Quando nós falamos de fauna, o que acontece? Quando nós pegamos o exemplo da Amazônia sendo desmatada, ou até mesmo das queimadas do Pantanal, a floresta, aquele habitat, ele abriga uma diversidade de animais. E quando você devasta aquele ambiente, você está devastando o ambiente onde vivem esses animais. É muito comum, hoje ainda em 2020, dado as queimadas do Pantanal, as imagens de animais carbonizados, a imagem de animais que foram gravemente feridos, dado a devastação daquele ambiente, estarem circulando ali. Existem imagens circulando na internet que mostram claramente o quão grave é essa perda. Aposto que no noticiário você já deve ter visto alguma coisa a respeito também. Então, quando nós pensamos em
devastar um lugar ou desmatamento, nós não devemos pensar que estamos apenas acabando com a flora, com as árvores, mas sim também com o ambiente onde vive uma diversidade de animais. Vale ressaltar também, turma, que a mineração ela acaba afetando também a região, porque acaba desmatando o local e dependendo do que você está extraindo daquele ambiente, turma, você acaba contaminando também o local. Quando nós falamos ali de extração, por exemplo, de ouro, é muito comum a utilização do metal pesado mercúrio, que é um metal altamente tóxico. Então, águas contaminadas com mercúrio acabam contaminando os animais daquela região e, consequentemente, ali a população ribeirinha que utiliza o peixe como principal fonte de alimento, acaba, às vezes, contaminando por mercúrio por uma contaminação do peixe por mercúrio que estava naquela água. Então, são ali 3 principais causas de devastação, ali do habitat, seja da Amazônia, Pantanal ou outras regiões do planeta. Então, muito importante lembrar sempre que desmatamento para agropecuária, aumento da área urbana, às vezes acaba interferindo também, e a extração de recursos naturais. Vamos pensar agora no a segunda causa é a introdução de espécies exóticas, como nós já havíamos comentado brevemente na aula passada, que é basicamente, turma, quando você pega uma espécie que ela não pertence àquela região. E o que acontece? Se ela não pertence àquela região, muitas vezes ela não vai ter predador. Logo, ela pode estar numa região que favoreça o seu crescimento, favoreça a sua reprodução, e como ela não tem predador, ela vai crescer muito mais e vai utilizar os recursos daquela região muito mais do que as espécies nativas, porque se a espécie é nativa, ela vai ter um predador específico. Um exemplo aqui, ó, é a abelha africana, que ela foi introduzida aqui no Brasil e ela compete com as espécies de abelhas nativas. Vale ressaltar, turma, que nas florestas, como essas abelhas não possuem predadores naturais, elas acabam construindo, se aglomerando muito mais fácil e elas até afetam a vida de outras espécies de animais, como por exemplo ali, ó, tucanos e araras, que às vezes querem construir um ninho numa árvore, mas essas abelhas estão construindo uma colmeia e como são abelhas agressivas, elas acabam expulsando essas aves daquela determinada árvore. Então, turma, a introdução de espécies exóticas influencia sim, porque às vezes a seleção do ambiente, a seleção natural daquele ambiente acaba auxiliando esse tipo de animal ou ser vivo. Visto isso, o terceiro ponto que nós vamos comentar é sobre exploração. O que é isso, basicamente? Turma, a sobreexploração é quando nós pegamos o recurso, seja um recurso de fauna ou de flora, nós pegamos uma velocidade e uma quantidade muito maior do que aquela que é necessária para que aquele recurso se recupere, que a natureza dê conta de repor tudo aquilo ali que foi retirado dela. 2 exemplos muito clássicos. A pesca, principalmente uma pesca que não respeita o período ali de reprodução daquelas espécies, e também o desmatamento de madeira sem o plantio e a espera adequada de tempo para uma nova extração. Então, sobreexploração, como o nome já sugere, é uma exploração extrapolada, onde não existe o respeito ali ao tempo ou à quantidade que deve ser aguardado para que ocorra que a natureza consiga repor aquilo que foi retirado dela. Outro ponto que é muito importante é a poluição. Quando nós falamos de poluição, turma, tem que lembrar que existe a poluição do ar, do mar e do solo. Aqui eu trouxe exemplos da poluição, principalmente marinha, onde nós temos ali, ó, atualmente está muito incisivo isso é bom, o combate ao uso exagerado de plástico. Por quê? Porque a maioria do plástico que nós consumimos acaba parando nos oceanos. E isso afeta muito a vida nessas regiões, onde uma diversidade de animais acabam passando por atrocidades por estar entrando em contato com material que não é natural daquela região. Por exemplo, olha essa ave aqui, que acabou morrendo por um consumo de plástico, turma. O peixe aqui, ó, que está tentando, por exemplo, se alimentar das algas, mas tem todo esse plástico atrapalhando.
Olha essa tartaruga aqui, que provavelmente ela se enroscou nessa alça de plástico quando era uma tartaruga menor, uma tartaruga filhote, não conseguiu se separar, não conseguiu se soltar e conforme foi crescendo o casco foi se adaptando. Imagine como que é, como todos os órgãos que estão dentro dessa tartaruga estão alocados, estão espremidos. Então, poluição afeta muito o ambiente, o meio ambiente de maneira geral. Seja o aquático, nesses exemplos que nós já conversamos aqui, seja a poluição do ar, lembra lá da chuva ácida, onde nós temos os óxidos ácidos lá, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, certo? Os óxidos, dióxido de nitrogênio, certo? Então, são exemplos de gases que, quando entram em contato na atmosfera, acabam se tornando em ácidos. Óxidos que acabam se tornando em ácidos, melhor falando aqui, né? Vou apagar aqui. Óxidos que acabam se tornando ácidos com o contato da água, certo? Vou colocar aqui, ó, mais água. Acabam se tornando ácidos. Vou colocar aqui embaixo. Vamos lembrar das aulas de chuva ácida que a gente comentou no nosso segundo bimestre. Então, turma, é muito importante lembrar que poluição ela é um dos principais fatores, sim, que está influenciando a nossa biodiversidade, isso no planeta todo. E o plástico é um exemplo crucial. Tanto o plástico como a emissão desenfreada de gases tóxicos na atmosfera. Outro exemplo de ameaça é o uso desenfreado de agrotóxicos. O agrotóxico, por si só, ele serve para evitar que parasitas se reproduzam e consumam as plantações. Porém, turma, o uso desenfreado não vai matar apenas esses seres parasitas. Eles acabam matando também alguns insetos polinizadores. Esses insetos polinizadores, eles possuem a grande responsabilidade de levar ali o pólen de uma planta para outra, possibilitando ali a reprodução da flora. Quando esses insetos entram em contato com esse agrotóxico, que é um veneno, eles acabam morrendo, então afetando tanto a vida animal como a vida vegetal. Vale ressaltar também, turma, que quando chove, esses agrotóxicos acabam descendo para o solo, podendo chegar em contato ali até a lençóis freáticos e serem disseminados para outras regiões completamente diferentes, completamente distintos daquela onde eles estavam localizados no primeiro momento. Então, agrotóxico, sim, é um grande problema e ameaça à biodiversidade também. Também, turma, por fim, melhor falando, nós temos como uma das principais influências e ameaça tanto à biodiversidade como também para nós, seres humanos, que são as mudanças climáticas. O aquecimento global é algo que está acontecendo, é uma preocupação muito grande. Quem tiver curiosidade, procure relógio do aquecimento global em Nova York, certo? Procure aí, ó, relógio do aquecimento global. Esse relógio, ele marca o quanto tempo nós temos para resolver o problema do aquecimento global no nosso planeta. E o que isso afeta, professor? Turma, vai afetar muito. Desde derretimento das calotas polares, que vai aumentar os níveis do oceano, vai afetar também que o aumento da temperatura do planeta, ele vai ali influenciar na vida de fauna, flora, certo? Dias mais quentes vão ali propiciar ali dias mais quentes com pouca chuva, podem propiciar regiões de queimadas. Tudo isso em função de uma emissão desenfreada de gases de aquecimento global, sendo o principal gás do aquecimento global o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2. Então, turma, nós já conversamos sobre o efeito estufa, ele é fundamental para a manutenção da vida como nós a conhecemos, porém, a emissão desenfreada desse gás está afetando muito, essa camada de efeito estufa está ficando muito grossa, e isso está aumentando cada vez mais a temperatura do nosso planeta. Então, é sim um problema que deve ser resolvido em pouco tempo. Nós temos que resolver esse
problema em pouco tempo. Senão, nosso futuro está muito comprometido. Para vocês terem uma ideia sobre a questão do aquecimento global em calota polar, pega esse gráfico que é muito legal. Em 1980, as calotas polares apresentavam 7,7 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que em 85 ela caiu para 6,7. Quando nós pensamos, turma, em 1990, ficou em 6,1, caiu um pouquinho. Em 95 se manteve, nos anos 2000 ela aumentou e a partir dos anos 2000, turma, o declínio dessas calotas, o derretimento, se agravou e muito. Sendo em 2005, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ela se manteve. Em 2010, 4,9. Em 2019, turma, 4,2 milhões de quilômetros quadrados. É a região de calota polar no hemisfério norte. Isso, turma, influencia como nossa vida? O gelo ele é um grande refletor dos raios solares. Em compensação, a água líquida ela absorve muito mais esses raios polares. Então, você tem menos gelo e mais água. Logo, você reflete menos e absorve mais. E isso acaba influenciando, sim, o aquecimento global e até piorando o quadro. Então, temos que discutir, sim, mudança climática. Por quê? Porque ela está afetando o nosso dia a dia. A crise hídrica que nós estamos vivendo atualmente na nossa região é influenciada, sim, por mudança climática, mas o desmatamento desenfreado da região amazônica. O professor já comentou com vocês lá no primeiro bimestre sobre os rios voadores, que são basicamente o seguinte: a água do oceano evapora, ela passa pela floresta amazônica, lá ocorre uma troca de umidade com a floresta, essa corrente de ar chega nos Andes, forma cabeceiras do Amazonas e elas vão até a região aqui sul-sudeste do nosso país e se transformam em chuva. Ou seja, a umidade lá da região norte se transforma em chuva para a nossa região. Para vocês terem uma ideia, a região sul-sudeste do Brasil é localizada na mesma área geográfica do deserto do Atacama, do deserto da Namíbia e do deserto da Austrália. E por que nós não somos um deserto? Porque o Amazonas, a floresta amazônica, melhor falando, ela manda água para a gente através da sua troca de umidade com a umidade ali do oceano. O calor equatorial do oceano, troca de umidade com a floresta, bate nos Andes e irriga a nossa região. Então, turma, nós temos aquilo que é chamado de quadrilátero afortunado, porque nossa região recebe água lá da região norte. Sem a floresta amazônica, nós não temos água aqui. Por quê? Porque não vai chover. Então, a nossa crise hídrica atual, a falta de água atual na nossa região, é consequência direta do desmatamento incisivo que a Amazônia vem sofrendo nos últimos anos. Certo? Então, tem total relação. Não é porque está acontecendo lá que não vai influenciar a nossa vida aqui. Por fim, turma, eu quero propor aqui para o fórum, que viu as principais ameaças à biodiversidade. Eu quero que cada um de vocês dê 2 sugestões aqui no fórum de como nós conseguimos, como nós podemos combater essas ameaças e auxiliar na preservação da biodiversidade. Cada um de vocês tem que comentar 2 sugestões aqui no fórum. Eu vou olhar, eu vou comentar cada um de vocês, nós vamos discutir no fórum essa questão, certo? Eu fico no aguardo. Além disso, atividades para casa, no caderno de atividades, exercícios ali do 1 ao 10 das páginas 17 a 19. Turma, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Façam as atividades, tanto do fórum quanto da produção acadêmica, e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, professor André, e até a próxima aula.